Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mona Dorf, diretora adjunta de comunicação da Febraban. Bem-vindos a esse que é o 7º e último painel do SEAB Live 2020. Lembrando que é o maior evento de tecnologia do setor financeiro da América Latina, este ano totalmente online em razão da pandemia da Covid-19 e também pela primeira vez aberto e gratuito. O acesso à transmissão do SEAB Live, que no primeiro dia já bateu recordes de audiência, é feito pela plataforma Anumis e também por meio das redes sociais da Febraban. Esse nosso painel, esse último, será sobre a transformação cultural do sistema financeiro e o papel social dos bancos. E ele está dividido em 2 blocos de 45 minutos cada. No primeiro bloco, eu vou conversar com os executivos das instituições financeiras que já estão aqui, eles estão sendo protagonistas de iniciativas no auxílio ao pequeno e médio empreendedor. E no segundo bloco, conversaremos com o cientista, fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, o César, Silvio Meira, grande Silvio Meira, que vem nos trazer as perspectivas de futuro para o debate. Muito obrigada a todos pela presença, por nos dedicar seu tempo. Cláudia Politansky, vice-presidente do Itaú Unibanco, André Rodrigues Cano, vice-presidente executivo do Bradesco, Paulo Henrique Ângelo Souza, vice-presidente de rede de varejo da Caixa, Patrícia Aldi, vice-presidente executiva de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander Brasil. Eu vou começar colocando uma primeira pergunta e todos vocês têm até 5 minutos para falar. Depois colocaremos uma segunda pergunta e também mais 5 minutos e, se a gente tiver tempo, um pequeno debate. E começo, então, perguntando para a Cláudia Politansky quais foram as principais ações implementadas por sua instituição, o Itaú, para auxiliar os pequenos empreendedores, as médias e grandes empresas a superar essa crise. Cláudia. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo no SEAB. Esse é um evento que eu pessoalmente adoro, já tive a oportunidade de fazer ele presencialmente e agora a gente estreando no modo digital. Eu diria para você, Mona, que assim que a pandemia teve início, a gente passou a trabalhar, eu diria, com 4 principais prioridades, né? A primeira foi olhar para os nossos colaboradores e ver como é que a gente poderia protegê-los, né? Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui é de uma questão de saúde pública e de saúde das pessoas. Então, essa foi a primeira prioridade, expandir ao máximo o que a gente podia em termos de home office, né? Então, hoje a gente está com mais de 50 mil colaboradores trabalhando em regime de home office, e para as agências que, obviamente, precisavam estar ali disponíveis para atender os clientes, a gente também focou muito em buscar equipamentos de proteção e modelos de atendimento que dessem segurança para os nossos colaboradores e para os clientes também. Então, o primeiro foco foi esse, né? Como é que a gente faz para proteger os nossos colaboradores, para poder assegurar o funcionamento do banco, que a gente sabe que é uma atividade essencial. Na sequência, a segunda prioridade era proteger o banco. Né, quando eu digo garantir a nossa solidez, a solidez do nosso balanço, ter certeza que a gente fazia uma boa gestão de liquidez. Tivemos várias discussões a respeito disso na diretoria da Febraban. Essa é sempre uma preocupação. Tudo que a gente não quer é associar uma crise humanitária, uma crise sanitária a uma crise bancária, né? Então, acho que aqui nós, dirigentes de banco, a gente tem a responsabilidade de zelar pela solidez do banco, e isso foi uma coisa que a gente focou também. Na sequência, dada a nossa responsabilidade social, a gente começou a pensar em como é que a gente poderia contribuir para ajudar a combater a pandemia, e aí a gente pode depois falar um pouco mais disso, né, sobre como que os bancos se organizaram, como que o Itaú ali se colocou para poder, enfim, ser ali um agente de auxílio, né, do ponto de vista médico, inclusive, para poder ajudar a pandemia. E
E a quarta prioridade, e talvez a mais relevante, é de fato apoiar os nossos clientes, né? Como é que a gente faz, como é que a gente fez, como é que estamos fazendo para poder apoiar os nossos clientes a poder atravessar essa crise. E aqui a gente começou lançando uma série de iniciativas direcionadas para eles, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e aqui nós estamos falando de todo tipo de empresa, né? Mas principalmente as pequenas e médias que sofrem mais e que sentem o impacto da pandemia de uma forma mais imediata, né? Então, nessa frente de apoio estrutural, a gente conseguiu já números super relevantes. Então, para dar alguns exemplos para vocês, né? A gente teve mais de 12 bilhões de alongamentos de dívida, tivemos mais de 4,5 bilhões de novos empréstimos, com prazos mais alongados, né? Porque aqui, de fato, a questão do prazo é relevante, então aqui nós estamos falando de prazos de mais de 5 anos, com carências de até 180 dias, para que as empresas possam, enfim, administrar os seus negócios no curso da pandemia. E aqui nós estamos falando de mais de 150 mil empresas, e essas com faturamento até 30 milhões de reais. Fizemos para pessoas físicas, né? E aqui a gente alcançou seguramente mais de quase 2 milhões de pessoas. A gente fez alongamentos de dívida de quase 40 bilhões, mais de 5 bilhões de novos empréstimos, e aqui também com prazos alongados. Então, aqui a gente está falando de prazos de 6 anos, com carências de 120 dias, enfim, procurando ajudar os nossos clientes nesse processo de travessia, né? Nós, inclusive, apelidamos, né, chamamos essa nossa iniciativa de travessia, para poder ajudar os clientes nesse momento. E aqui o Itaú, mas não só o Itaú, todos os bancos, e aqui a Federação de Bancos tem tido um papel super relevante. A gente tem trabalhado muito com o governo na proposição de soluções que possam apoiar as empresas. Então, financiamento de linha de pagamento, auxílio emergencial, tem aí uma série de programas que foram lançados, alguns ainda estão sendo estudados e aprimorados, para que a gente consiga fazer com que as empresas tenham ali o tempo de adaptação. E aí eu poderia ficar citando aqui um monte de outros exemplos, mas, enfim, só para dar, enfim, 2 exemplos simples, né? Um que a gente teve, que eu achei que foi bem interessante, a nossa empresa de adquirência, né, a Rede, ela firmou uma parceria com o iFood para antecipar mais de 2 bilhões e meio de reais para bares e restaurantes que tinham realizado vendas a partir de 1º de março, né? Então, em vez deles receberem em 30 dias, eles passaram a receber... Oi? Cláudia, a gente teve um pequeno problema aqui. Vocês me ouvem normal? Eu estou no ar, estou sim. Estamos ouvindo Cláudia, bem. a gente volta com a Cláudia daqui a pouquinho, então. Ela começou a falar da ação do iFood. Eu vou passar, então, a mesma pergunta então, para o André Rodrigues Cano, vice-presidente executivo do Bradesco, para você falar um pouco das ações de vocês aí da instituição Bradesco para auxiliar os pequenos, médias e grandes empresas. Eu acho que eu caí, vocês me ouviram? Desculpa, eu caí, vocês me ouviram? Não, eu passei a palavra para o André, Cláudia, agora. Daqui a pouco a gente volta com você, então. Vamos Parou lá. No iFood. Paramos vai no lá, início André, da ação vai do lá, iFood. vai lá. Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos aqui que estão assistindo esse painel, né? Meus cumprimentos também à Mona, seja bem-vinda, Mona, né? Obrigada. A nossa moderadora, também aí a Cláudia, minha colega de diretoria da Febraban, ao Paulo e à Patrícia também. É um prazer participar com vocês aqui desse painel. E agradecer também ao CIAB pelo convite. Eu acho que o CIAB esse ano
se inovou de uma forma realmente muito interessante, a gente tem batido aí os recordes, né, de audiência, e isso mostra o interesse também que o evento desperta para todos. Essa crise foi uma crise absolutamente inesperada. Eu diria até que ela foi bastante subestimada por todos, né, incluindo os empresários. Eu acho que todos nós, né, eu acho que a gente achava que era algo que ia passar muito rapidamente, né, que mal chegaria aqui no Brasil e de repente nós fomos atingidos aí por uma verdadeira tsunami, que exigiu da gente uma série de ações muito rápidas para manter a nossa operação, que é super importante. Banco é algo absolutamente essencial, né? E acho que todos os bancos, né, conseguiram trabalhar muito rapidamente para isso, para continuar com as suas operações, mesmo tendo um contingente enorme de pessoas em home office. Eu sempre falo que a gente tinha um piloto com 200 funcionários em home office por quase 2 anos, né, fazendo testes e mais testes, e, de repente, nós tivemos que colocar aí mais de 40 mil funcionários trabalhando em home office em uma semana, né? E o banco continuou operando. Eu acho que essa talvez tenha sido a primeira grande ação em prol das empresas, quer dizer, manter o banco funcionando e de uma forma absolutamente transparente para os clientes, né? Como se nada tivesse acontecido. E isso graças também ao esforço dos funcionários, dos bancários, né? Que também continuam indo às agências, continuam atendendo o público, continuam fazendo contato com seus clientes e apoiando todos esses clientes. Eu acho que outra coisa também que não foi, aí não é uma atitude isolada do Bradesco, mas de todo o sistema. Trabalho no sistema financeiro há 43 anos e eu nunca vi a união que houve entre os bancos, né? Apesar de nós sermos competidores, né? Competidores até ferrenhos, mas nesse momento de solidariedade que o país precisa, a gente conseguiu trabalhar de uma forma conjunta, né, para trazer soluções, né, para o mercado de forma geral, na interlocução com os reguladores, né, com o Banco Central, com o BNDES, com o Ministério da Economia, tudo para prover soluções, né, que mantivessem a operação dos nossos clientes. Porque a gente tem muito claro que nós só existimos por causa dos nossos clientes, né? Eles são a razão da nossa existência. Então, para isso é importante que a gente realmente apoie-os a todo instante. Nós, como ações que a gente tomou, né, especificamente no caso do Bradesco, a gente, de cara, aderiu àquele programa, o Fundo Emergencial para o Financiamento da Folha, né, de pagamento, chamado FOPA. Rapidamente colocamos essa linha à disposição das empresas que processavam folha conosco, e teve demanda, a gente fez fez todos os créditos a tempo, agimos bastante rápido, né? Também implantamos rapidamente aí toda a prorrogação de parcelas para pessoas físicas e pessoas jurídicas, e aqui sem querer falar em muitos números, né? Mas a gente... E aqui tem uma questão também que eu queria abordar, amor, né? O sistema financeiro ele foi muito acusado nessa crise, e, na minha opinião, injustamente, de estar represando, né, liquidez, de não estar fazendo empréstimos, uma série de coisas, o que, né, olhando os números, né, de todo o sistema, você vê que isso não é realidade, não foi o que aconteceu, né? No caso do Bradesco, especificamente, nós liberamos de créditos novos durante esse período, estamos falando de créditos novos, não é postergação, nada disso, 118 bilhões de reais em empréstimos aí para pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Fizemos também 59 bilhões de reais em alongamento de dívidas, né, para permitir, para dar fôlego aos clientes, para que eles conseguissem atravessar esse período aqui de secura, né, nos seus negócios. Esse alongamento ele acabou atingindo aí 1.700.000 pessoas, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, principalmente micro e pequenas empresas, né, que se valeram disso. Nós também abrimos uma modalidade própria para financiamento de folha de pagamento fora do programa governamental, sem aquelas regras, né, para as empresas que faziam folha de pagamento conosco. Muitas também tomaram essa linha, e isso, sem dúvida,
ajudou muito eles a essa travessia, né? Está ajudando nessa travessia. E olhando um pouco para frente, a gente continua muito engajado nos programas aí governamentais que tem para ajudar também os empresários. A gente deve entrar também agora no programa emergencial de acesso ao crédito, que vai ser feito aí com garantia, né, e aval do BNDES para aquelas empresas que têm um faturamento entre 360 mil reais e 300 milhões de reais, e também no Pronamp. E tudo isso de forma digital, né, proporcionando aos nossos clientes o acesso conveniente, remoto, sem precisar se deslocar até as agências, enfim, com toda a conveniência necessária, né? Acho que é isso. Perfeito, André. Muito obrigada. Antes da gente passar a palavra para o Paulo Henrique da Caixa, como a Cláudia, que foi interrompida, caiu, o que é absolutamente normal nesses tempos pandêmicos, eu queria devolver a palavra para ela terminar o raciocínio. Cláudia, está por aí? Eu estou, Mona, mas acho que enfim, já mas falamos, né? Eu queria entender aquilo, que era exatamente aquela ajuda para o iFood. Não ficou muito claro, porque caiu logo mesmo no início, né? O que foi exatamente? Eu achei que vocês tinham ouvido. Não, basicamente, o que a gente fez, né? A nossa empresa de adquirência, a Rede, ela fez uma parceria com o iFood para antecipar recebíveis de bares e restaurantes que tivessem realizado vendas a partir de 1º de março. Então, em vez deles receberem em 30 dias, eles passaram a receber em 7 dias e a gente ainda disponibilizou maquininhas adicionais sem custo de aluguel. Com isso, a gente conseguiu dar um fôlego maior para esse setor, que é um setor que foi muito afetado na pandemia. Mas esse era só um exemplo, enfim. Segue com a Patrícia, que eu tenho certeza que tem coisa bacana aí. Não, com certeza. Vamos, antes de passar a palavra para a Patrícia, eu vou aqui pela minha ordem. Quero que o Paulo Henrique Ângulo Souza, que é vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, que teve essa atuação fantástica, conte para a gente assim, como é que foi do lado de vocês aí ajuda aos pequenos e médios empresas. Obrigado, Mona. Uma boa tarde a todos os colegas que estão no painel e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Agradeço ao SEAB pelo convite. A Caixa ela é um banco genuinamente público, né? Estamos próximos a comemorar os nossos 160 anos de criação e temos na vocação, na história da nossa instituição, estar ao lado do povo brasileiro, especialmente nos momentos de maior necessidade. A gente, desde que toda essa diversidade iniciou, né, uma situação que envolve o mundo inteiro, não só o Brasil, a Caixa ela definiu duas prioridades centrais. Né? A primeira, evidentemente, a vida humana, e imbuídos com este propósito de proteção da vida dos nossos funcionários, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, nós adotamos um conjunto de medidas importantes, né, de proteção das pessoas, né, com contratação de vigilantes, mais de 5.000 vigilantes para as nossas agências, distribuição de máscaras, álcool em gel, parcerias com entes públicos, municipais e estaduais, né, de modo a viabilizar um melhor atendimento à população. Nós também disponibilizamos as nossas unidades móveis, né, 6 agências caminhão, circulando em localidades sem banco, né, para viabilizar serviços bancários, como também colocamos em navegação os nossos 2 barcos, né, a Caixa tem 2 agências barco, que operam nas regiões ribeirinhas do Pará e do Amazonas. Nós também colocamos uma parte significativa do nosso time em home office. Todos os empregados do grupo de risco, mesmo lotados em agência, estão em home office desde o início da pandemia. E, mesmo assim, mantivemos aí, estabelecemos protocolo de proteção e tantas outras medidas, né, assim como os demais bancos. Nesse período, nós estamos aí com mais de 30.000 funcionários da Caixa atendendo nas agências do Brasil todo,
A Caixa é o único banco que vem operando em horário estendido, né? Enquanto o mercado está operando de 10 às 14, a Caixa está operando de 8 às 14, em razão das nossas atribuições nessas medidas todas adotadas pelo governo federal. E eu até aproveito para agradecer aos mais de 30 mil funcionários da Caixa que se dedicam diariamente no atendimento à população, nas agências do banco, né? Internamente, a gente os chama dos nossos heróis de crachá, o crachá da Caixa, então aproveita aqui o espaço. Quando a gente olha para micro e pequena empresa, por exemplo, que é um público muito prioritário para a nossa instituição, a gente adotou muitas medidas. Nesse período da pandemia, só para esse público em especial, nós já tivemos a liberação de mais de 8 bilhões de reais em operações de crédito, sem falar nas pausas ou em condições especiais de manutenção dos contratos que já existiam. Então, a Caixa foi o primeiro banco a começar a operação, né, começar a conceder crédito do Pronamp. Hoje é o único banco que já tem operações concedidas efetivamente, quase 300 milhões de reais já foram concedidos. E aqui é um programa muito importante porque ele foca em empresas pequenas, majoritariamente, né, empresas que faturam abaixo de 360 mil reais por ano. E nós estamos muito empenhados na oferta e na concessão desse crédito para essas empresas. Nós temos já quase 70 mil empresas cadastradas e nós estamos trabalhando forte para atender. Inclusive, flexibilizamos a nossa política de risco de modo a viabilizar empresas com rating que talvez não pudessem operar em condições normais, e estão podendo operar em razão da garantia estabelecida. Milhares de empresas receberam também o benefício da pausa, né, a suspensão do pagamento. Uma outra medida que contribuiu com todo o sistema, né, a Caixa tem 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo Brasil, e as casas lotéricas, elas recebem boletos bancários de outros bancos, mas esses boletos, eles têm limites operacionais. Então, nesse período da pandemia, para facilitar o atendimento até dos clientes de outros bancos e manter a arrecadação, o faturamento das empresas, nós ampliamos o limite de recebimento de boletos na rede lotérica da Caixa de outros bancos para R$3 mil. Essa é uma medida inédita que nós nunca fizemos, e de maneira muito especial, em respeito ao momento, e entendo que com este espírito que está norteando todo o sistema financeiro nacional, a Caixa ampliou o limite de recebimento dos boletos para facilitar que a população tivesse a condição de pagar e, com isso, permitir o faturamento das empresas, inclusive as empresas que não são clientes da Caixa, né, numa perspectiva de colaborar com o país e não só ter o olhar nas questões comerciais e concorrenciais neste período. E falar em lotéricas, né, são 13 mil lojas, né, que temos no país todo, e as casas lotéricas, elas são fundamentais para o país e fundamentais para a economia. Então, nós também tivemos um olhar especial para a nossa rede de franquia, concedendo operação de crédito para essas lojas em condições muito especiais, com pagamento em até 20 anos, e também demos auxílio financeiro para esses estabelecimentos, mantendo as nossas casas lotéricas com segurança financeira, estabilidade, para que possam também fazer essa travessia, como bem disse a Cláudia. Então, aqui eu citei algumas medidas. Por último, eu gostaria de registrar, que talvez até vou falar um pouquinho depois, Mona, sobre isso, mas nesse trabalho do pagamento do auxílio emergencial, nós fizemos a maior operação, né, de bancarização do país, mas eu vou destacar aqui um ponto em particular que afeta de maneira positiva as empresas, que nós fizemos em tempo recorde a liberação da venda pelas empresas, né, através de maquininhas de cartão de crédito, a venda através da maquininha com a conta digital, né, no Caixa Tem. Essa foi uma implementação feita muito rapidamente, que envolveu os parceiros,
né, comerciais da Caixa, mas o fato concreto é que as empresas do Brasil inteiro puderam passaram a vender através das suas maquininhas para todos os brasileiros, os mais de 64 milhões de brasileiros que já receberam auxílio emergencial nas suas poupanças digitais da Caixa. Essa medida, além, claro, de facilitar a vida dos brasileiros, ela trouxe um benefício importante para as empresas, permitindo o incremento do faturamento. São bilhões vendidos ou através das maquininhas ou através do cartão de débito virtual em sites que foram habilitados para venda com a poupança digital da Caixa. Eu cito aqui algumas medidas, né, reforçando, tudo isso foi possível graças ao espírito do nosso time aqui da Caixa, que tem trabalhado, e nós temos muito orgulho do nosso time aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Os números são realmente muito expressivos e você falou coisas muito interessantes, como essa questão dos barcos que atendem ali nos estados Amazonas, Pará. Mais para frente eu gostaria de saber quantas pessoas foram atendidas e que tipo de atendimento vocês faziam com os barcos, mas eu quero passar a palavra para a nossa outra convidada, que é a Patrícia Aldi, vice-presidente executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, que também fez muita coisa. A gente viu ali aquela ação com as bancas, enfim, quero que você nos conte tudo, Patrícia. Bem, Mona, primeiro, bem-vinda, é um prazer dividir um debate aqui com a Cláudia, com o André, com o Paulo. É minha estreia no SEAB e é super bom ver que é uma estreia com um alcance tão grande, com a democratização de um debate tão importante como o papel dos bancos, né? Lógico, eu concordo plenamente com o André, eu acho que, assim, antes de mais nada, houve um fato inédito com a pandemia, principalmente uma grande preocupação do sistema financeiro, particularmente dos bancos, em garantir que o apoio às pessoas e às empresas pudesse se dar da maneira mais rápida possível, entendendo o alcance e a urgência da pandemia. Então, naquele primeiro momento, nós, primeiro, quisemos garantir a saúde e segurança de todos os nossos colaboradores e, ao mesmo tempo, manter ao máximo as agências que elas pudessem permanecer abertas para atender aos clientes nesse momento de dificuldade. Então, protocolos, tudo isso que foi falado, a segurança principalmente, a saúde, a transposição para o home office, agora o retorno devagar dessa nova realidade. Então, todas essas medidas elas foram tomadas. Eu gosto muito do nosso lema, da campanha que nós lançamos a partir do momento da pandemia, que é: nós podemos errar, nós podemos acertar, nós parados não vamos ficar. Isso, mais que um lema de campanha, na verdade, é uma filosofia daquilo que a gente tentou oferecer para os nossos clientes e para os nossos colaboradores. Então, imediatamente, nós, de forma que pudéssemos estar garantindo um capital de giro imediato, nós aumentamos em 10% o limite do cartão de crédito das pessoas, principalmente para aqueles pequenos empreendedores ou para aqueles empreendedores individuais que pudessem ter algum socorro de imediato no cartão de crédito. Depois, nós garantimos a todas as empresas que já eram clientes que a gente pudesse estar fazendo 3 meses de carência na tomada do capital de giro. Além, lógico, da adesão aos programas que nós buscamos construir junto, né, André, né, Cláudia, principalmente com os órgãos reguladores e com o governo, de financiamento da folha, de garantia e agora também de um prazo para o pagamento, principalmente do crédito imobiliário, do crédito pessoal, primeiro em 60 dias, aí depois estendido por mais 30. Então, nós buscamos oferecer às pessoas físicas, aos clientes, nesse momento, uma série de serviços que pudessem, de alguma forma, diminuir
um pouco o impacto dessa crise que nenhuma previsão de risco podia prever. Eu estava conversando hoje no almoço sobre isso, ninguém podia prever que uma crise sanitária de saúde com impacto na vida das pessoas, na sobrevivência das pessoas nessa dimensão, né? E foi, eu digo assim, um grande orgulho fazer parte desse momento de união, de players que normalmente são concorrentes, mas entenderam a importância da união no acesso, principalmente ao crédito, né? As instituições financeiras, mais do que nunca, como o André falou, fazem parte da solução dessa retomada econômica, e aí nós temos que ter a solidez, a possibilidade de acesso aos clientes das empresas, aos pequenos e micros também, e as empresas de médio porte. Nós lançamos agora há pouco tempo também um produto que é o troca-troco, que você imediatamente recebe um valor se você troca o seu carro por um carro de menor valor, né? Então, você pode estar recebendo a diferença de uma maneira muito rápida. Também facilitamos, tentando estimular um pouco o mercado automobilístico, né? Nós tentamos garantir o Car Delivery, que é o serviço online na compra de carros via nossa plataforma Web Motors. Eu também podia ficar isenção de tarifa para mim, a gente podia ficar aqui falando vendendo nosso peixe, eu acho que durante a tarde toda, mas essa não é a ideia, né? A ideia é que a gente possa estar promovendo aqui um debate e falando principalmente desse papel social enquanto instituição financeira dos bancos e também como instituição muitas vezes voluntariosa e como instituição também social, né? Que nós também nos unimos, mas aí eu vou deixar isso para a segunda pergunta, para o segundo momento, em projetos sociais muito importantes que puderam realmente garantir o empreendedorismo nesse momento e dar algum alívio às pessoas. É isso, assim, um prazer enorme estar aqui pela primeira vez com vocês, uma satisfação enorme, muito bem-vinda, Mona. Obrigada, Patrícia, é um prazer te ouvir, e realmente esse debate me deu muito prazer poder fazer esse debate, porque eu acho que a gente nunca viveu um momento de tanta filantropia, de tanta ação social, de tanta consciência do papel das grandes instituições, de que elas tinham um protagonismo maior na sociedade nesse momento. Então, eu aproveito para passar aquela minha... Vamos seguir a mesma ordem, vamos passar aquela pergunta que eu comentei no início com vocês. A gente certamente pode dizer que o papel social dos bancos ganhou ainda mais relevância durante a crise, e eu passo a palavra para a Cláudia Politanski, que pode falar um pouquinho do Todos pela Saúde. A gente já viu muita coisa pela TV, mas, enfim, tem outras ações também, e é aquilo que eu falei, né? Os bancos se mostraram protagonistas de um momento transformador da sociedade. Cláudia. Assim, eu concordo super com o que a Patrícia falou, a André também mencionou isso, né? Eu acho que, assim, o nosso principal papel social é se manter sólido e operante para poder estar disponível para os nossos clientes, né? Eu acho que isso, sim, sem sombra de dúvida, é o principal. Mas eu também concordo com eles que a gente viu uma coisa muito bacana acontecendo nessa pandemia, que de fato, apesar de sermos concorrentes aguerridos, e a gente tem sempre essa frase, a gente não seria o que a gente é se não fossem os nossos concorrentes, né? Essa dinâmica de concorrência intensa que a gente tem no Brasil faz com que cada um de nós seja melhor. Mas, a despeito dessa concorrência aguerrida, eu acho que nós soubemos nos unir e trabalhar de forma conjunta para poder ajudar o país. Então, assim, a par das ações filantrópicas, algumas que foram feitas individualmente, eu já falo um pouquinho do Todos pela Saúde, e das que nós fizemos coletivamente, né? Temos aqui, enfim, o André e a Patrícia depois podem contar um pouquinho das ações que nós três fizemos, né? Com testes e máscaras, etc. Mas os bancos, de uma forma geral, e aqui em discussões na FEBRABAN,
eles participaram com a sua atividade principal da viabilização, para dar um exemplo que eu acho super emblemático nessa pandemia, da viabilização de empresas produtoras de respiradores. Assim, o mundo inteiro tentando comprar respiradores, era simplesmente... Infelizmente, não tínhamos disponíveis nos hospitais em todo o país a quantidade de respiradores necessários para poder fazer frente ali à necessidade de leitos de UTI. Impossível, portanto, importar da China, uma dificuldade enorme ali no comércio internacional. O governo, naquele início de pandemia, se mobilizou, identificando três ou quatro empresas brasileiras que, enfim, tinham ali uma capacidade de produção de respiradores muito limitada, e aí a gente viu a indústria brasileira se organizando para conseguir viabilizar com que essas empresas produzissem os respiradores. Então, a gente viu todo o nosso setor industrial unindo, dando as mãos ali e ajudando essas empresas a se reinventarem, mudarem ali seus modelos de produção, só que elas precisavam de financiamento. E nós, bancos, nos juntamos e fomos lá e financiamos a produção desses respiradores. Então, acho que esse talvez seja o principal papel social dos bancos, né? Que é, de fato, usar a sua atividade de intermediação e de viabilização de projetos, de atividades e Cláudia travou de novo. Ai, bom, normal, né, gente? Acontece aqui nas melhores lives, faz parte. Cláudia? Eu caí de novo? De novo, deu uma travada, assim. Você estava falando dessa questão dos bancos serem participantes desse processo transformador das empresas, das atividades e tal. Aí deu uma travada. Tá, bom, mas basicamente é isso. Eu acho que esse é o nosso principal papel enquanto banco, que é ajudar, enfim, o país, as empresas a poder desenvolver as suas atividades, fazer os seus projetos, viabilizar os seus sonhos, né? Mas agora, falando um pouquinho da chamada filantropia, né, ficou muito claro para a gente, logo no início da pandemia, que nós não tínhamos capacidade técnica de poder direcionar recursos para a saúde, né? Logo no início da pandemia, a gente decidiu fazer uma doação de 150 milhões de reais, metade dos recursos direcionado para cestas de alimentação e kits de higiene, e a outra metade direcionado para equipamentos médicos, né? E ficou claro para a gente que a gente não tinha a menor condição de determinar que tipo de equipamentos tinham que ser comprados, quem que precisava, para quem doar, enfim, todo mundo desesperado pedindo tudo, enfim. E foi aí que a gente tomou a decisão de fazer uma doação substancial para o setor de saúde, reconhecendo que se de um lado a gente tem uma capacidade, e eu diria que extraordinária de gestão, de outro lado a gente não tem nenhum conhecimento de saúde. Então o que nós fizemos foi criar um grupo de especialistas, montar, né, um grupo de especialistas, médicos, que conhecem tanto o setor público quanto o setor privado de saúde, ou seja, conhecem como é que a dinâmica de saúde no Brasil funciona, e dá para eles a liberdade de decisão de como e onde investir esse 1 bilhão de reais. E aí, enfim, começamos o Todos pela Saúde. A gente tem um grupo maravilhoso de médicos liderado pelo Paulo Chapchap. São realmente, assim, médicos já são, né, enfim, pessoas especiais, né, que se doam, né, para cuidar dos seus pacientes, mas esses também estão comprometidos com a saúde pública, né? Então, tem pessoas ali como o Gonçalo Vecina, que fundou a Anvisa, o Maurício Sesquim, que foi presidente da ANS, enfim, o Drauzio, que é um comunicador incrível, o Pedro Barbosa, que está lá na Fiocruz, enfim, a gente tem ali um grupo
o Eugênio, que está ali junto com o CONAS e com os CONASEMs, enfim, a gente tem um grupo ali de médicos muito especializado e que tem condições de tomar decisões muito bem fundamentadas. Então, eles decidem aonde a gente aplica esse 1 bilhão. Eu tenho, eu acho que isso aqui foi um presente que eu ganhei, a responsabilidade de fazer a conexão desse grupo com o banco, porque as iniciativas que eles decidem que vão ser feitas são implementadas pelo banco. E eu sou ali a pessoa que está fazendo esse meio de campo. Então, assim, a gente tem conseguido, pela nossa área de suprimentos, comprar uma quantidade enorme de EPIs. Só para vocês terem uma ideia, a gente comprou mais de 90 milhões de EPIs. Não dá para imaginar o que isso significa, a quantidade de caminhões e de galpões que são necessários para 90 milhões de EPIs. E a gente mandou isso para o Brasil inteiro, assim, de Roraima ao Rio Grande do Sul, sempre muito pautado na necessidade que os hospitais de referência, né, os que foram identificados ali para tratamento da Covid teriam. A gente também comprou uma quantidade enorme de respiradores que são realmente necessários para poder, enfim, tratar os pacientes mais graves, e fizemos uma série de iniciativas, desde importação de 2 laboratórios para a Fiocruz poder aumentar a capacidade de testes. A gente tem iniciativas em asilos, porque a gente sabe que a maior parte das mortes, e a gente viu isso na Europa e nos Estados Unidos, na Europa, mais de 50% das mortes ocorrem em instituições de longa permanência de idosos. Nos Estados Unidos, mais de 1/3 das mortes. Então, a gente tem uma iniciativa em asilos, e aqui a Federação de Bancos está se juntando ao Todos pela Saúde também para conseguir colocar mais alguns asilos para serem atendidos. Enfim, tem um sem número aqui de iniciativas. 1 bilhão de reais é muito dinheiro, mas é pouco quando a gente pensa no orçamento anual do setor de saúde. A gente está falando de mais de 250 bilhões, que é o orçamento anual do SUS. Mas eu acho que nós, enquanto bancos, tivemos a oportunidade de reconhecer que, assim, pelo menos nós, Itaú, a gente nasceu, a gente cresceu e somos brasileiros, né? E a gente está muito comprometido com o povo brasileiro, com o sucesso do país, e, portanto, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista sanitário e, principalmente, do ponto de vista econômico e de negócio, para poder ajudar o país a sair dessa crise, para que as pessoas possam retomar suas vidas, para que a nossa economia volte a crescer, enfim, e que as pessoas possam viver tranquilamente. Cláudia, muito obrigada. Eu estou vendo que a gente está chegando perto do tempo final e vocês me falaram que tem compromissos, então eu queria até passar essa pergunta você disse que tem uma ação conjunta de todos vocês. Você queria que tanto a Patrícia quanto o André comentassem, né? Então, acho que a gente pode já passar para esse tema dessa ação que a Cláudia comentou. Patrícia, o que você acha? Pode ser. Eu achei que eu nem ia falar, porque o André e a Cláudia estavam, achei que eles iam anunciar antes. Nós, junto com o Itaú e Bradesco, nós fizemos uma doação inicial de 5 milhões de kits, assim, logo no início da pandemia, e depois uma ação muito bacana, Mona, na confecção de 15 milhões de máscaras. Qual a diferença? Porque essas máscaras não eram única e exclusivamente para serem doadas. Numa parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, nós lançamos um edital para que as pequenas, as micro e pequenas costureiras pudessem estar produzindo essas máscaras e doando nos estados. Então, nós ajudamos nos dois lados, tanto estimulando uma das economias que mais geram, principalmente, negócios nas comunidades, que é a costura, a pequena costura, e, ao mesmo tempo, doando esses 15 milhões de máscaras para as secretarias de saúde e comunidades. Nós também
importamos agora, recentemente, 200 respiradores junto com a Vivo, numa parceria super bacana, mas uma das iniciativas que nos enche de orgulho é o projeto Amigo de Valor, em que nós estimulamos que os colaboradores do Santander pudessem também, entendendo o espírito voluntário, estar fazendo sua doação a 5 instituições. E mais de 12.500 funcionários do Santander fizeram a sua doação, e o banco fez o match no mesmo valor, e nós chegamos a mais de 7 milhões de doação para essas 5 instituições. Isso também nos encheu de orgulho. E um projeto que a gente fez, que está no início, mas que também tem nos dado grande prazer em fazer, é o projeto A Gente Banca. Entendendo o momento difícil dos pequenos empreendedores, muitas vezes donos de bancas de jornal, imagina agora, nesse momento de pandemia, a dificuldade, muitas vezes, de poder estar vendendo jornais, vendendo as revistas, com o programa de microcrédito, né, que é o nosso Prospera, estimulando que eles pudessem estar ou usando esse recurso como capital de giro, ou adicionando mais uma atividade no projeto da banca. Então, assim, também podia ficar aqui, mas eu queria muito ouvir o André ainda e o Paulo. Eu sei que vocês gentilmente deram a palavra inicialmente para as mulheres, mas, assim, isso também tem nos enchido de orgulho. Primeiro essa ação conjunta e depois essa ação solidária que nós fizemos aqui no Santander. Bacana. Essa da banca é muito especial, né? A pessoa pode vender flor, vender, enfim, uma série de outras coisas com mais ajuda de vocês com crédito. Eu quero passar a palavra para o Paulo, porque ele falou da história dos barcos, que eu fiquei muito intrigada, porque acho que ninguém imagina que tem barco agência, né? E quantas pessoas ela atende, o que ela pode fazer. Paulo, como é que foi isso, assim, nessa pandemia, que tipo de atendimento vocês levavam e para quantas pessoas? Olha só, a Caixa tem 2 barcos, né? Um no Amazonas, na calha do Amazonas, e outro no Pará, na ilha do Marajó. É uma agência mesmo, uma agência bancária. Os nossos funcionários ficam embarcados em torno de 20 dias, trafegando em todo o trajeto de ida e volta do barco. São localidades que não têm acesso terrestre e faz todos os serviços bancários de uma agência, né? Então, a gente presta os serviços sociais, que são específicos da Caixa, a gente abre conta, enfim, e garante cidadania aí para essa população isolada. Em média, um barco, ele atende numa viagem de ida e volta 6.000 pessoas, e os caminhões, né, eles atendem, em média, 10.000 pessoas, né? Os caminhões, a gente desloca, né, também com funcionários embarcados para cidades que não tem banco nenhum, não tem agência de nenhum banco, e a população, portanto, não tem acesso a uma agência bancária, então passa a ter o serviço da agência bancária da Caixa, através do caminhão, né? E falando nisso, né? A Caixa, nesse período da pandemia, né? Toda a nossa instituição se mobilizou na maior operação de bancarização da história. Um dado interessante, Mona, quando o governo federal ele pensou no auxílio emergencial, que é destinado para as pessoas que estão passando por mais necessidade nesse período, imaginava-se que essas pessoas tivessem conta em algum banco, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dos 64 milhões de brasileiros que já foram contemplados com o auxílio emergencial, apenas 3 milhões tinham conta em outros bancos. Para a gente ter uma ideia, o quanto que este benefício, de fato, ele trouxe para o sistema financeiro brasileiros que estavam à margem do sistema. E a Caixa, ela disponibilizou a poupança social digital, que é remunerada como uma poupança comum, de maneira gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas. E essa conta, ela possibilita que o cidadão faça pagamento de contas, faça compra com cartão de débito virtual, faça transferências para qualquer banco do sistema, faça a compra com a maquininha, faça o saque na casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa, e tudo isso sem custo nenhum para o cidadão.
Só para dar números aqui, alguns, para termos noção da dimensão desta operação, nós já pagamos para 64 milhões de brasileiros, 1 em cada 3 adultos no Brasil. É como se nós tivéssemos pago para mais do que toda a população da Argentina, só para termos uma ideia, ou mais do que toda a população da Espanha. A gente já fez para essas pessoas 127 milhões de pagamentos, injetamos 91 bilhões de reais na economia só com auxílio emergencial. Os 2 aplicativos utilizados nessa operação, eles foram baixados, né? Nós tivemos o download 230 milhões de vezes. A gente colocou também uma central telefônica 111 para que as pessoas tivessem o acesso às informações de maneira ainda mais facilitada e não cobramos a ligação. Nós recebemos, para vocês terem uma ideia, 305 milhões de ligações nessa central só neste período da pandemia. Aqui, apenas dando alguns números, nós iniciamos segunda-feira o pagamento, a liberação do Fundo de Garantia, também pela poupança digital. Isso nós teremos até o fim de julho, 121 milhões de poupanças digitais sendo operadas pela Caixa Econômica Federal, portanto, 60% da população brasileira, e tudo atendendo através do aplicativo Caixa Tem, de maneira digital, com serviços digitais e gratuitos. Então, aqui mostra o poder do sistema brasileiro, né, o poder do sistema financeiro nacional e a organização dos nossos bancos e do nosso sistema para prestar neste período de adversidade. Estamos muito confiantes que, com o apoio de todos os bancos, nós sairemos mais fortes de todo esse desafio, seguramente. Com certeza. A aceleração digital foi fantástica e muito rápida, se você pensar bem, para todos os problemas que surgiram naquele primeiro mês. Só esse número sempre dá margem às novas contas digitais que a Caixa conseguiu da população não bancarizada. O número certo é 54 milhões, é isso? A gente não te ouve. O microfone está mutado. Ok. Nós já temos 50 milhões de poupanças digitais. Uma parte do público total, de 64 milhões, é do programa Bolsa Família, que recebe através de outra tecnologia de pagamento, né? Mas ao cabo de até o fim de julho, nós estaremos com 121 milhões de poupanças abertas. Ok. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra final para o André, porque acho que não dá mais tempo, senão a gente continuará falando aqui das ações, mas certamente o André pode ter um apanhado de tudo que foi falado e que está faltando. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a gente precisa registrar que o papel social dos bancos, mesmo antes da crise, ele é de extrema importância e, às vezes, não tão bem notado, porque o nosso papel, de forma muito simplista, é receber o dinheiro dos depositantes, né, que querem colocar o dinheiro em algum lugar em confiança, né, com a garantia de que, a hora que ele quiser buscar esse dinheiro, ele vai encontrá-lo lá. E o banco que faz? Pega esse dinheiro e empresta a outras pessoas, mas não é um dinheiro deles, isso precisa sempre ficar muito claro, né? É um dinheiro dos depositantes. Então, aí entra toda a história de análise que a gente tem que fazer de risco, tal, para não causar prejuízo aos depositantes. Mas esse fato de nós pegarmos dinheiro dos depositantes e, de alguma forma, aplicarmos em empréstimos, isso tem um efeito sobre a economia que é fantástico, né? Quer dizer, não dá para imaginar a economia sem banco. Aliás, a gente pode ter uma ideia do que é a economia sem banco nessas cidades aí que o Paulo citou, né? Eu, já há muitos anos, aí, eu fui diretor de uma operação que o banco tinha, que era chamado Banco Postal, foi uma parceria que nós fizemos com os Correios, e depois ela acabou sendo desfeita, mas a gente manteve essa operação de correspondentes em todos os municípios brasileiros, né? Nós temos até hoje, inclusive, correspondentes em barco, desde 2009, né? Atendendo lá na região amazônica a população. E eu visitei algumas dessas cidades que antes não tinham nenhum atendimento bancário.
a gente consegue perceber a transformação que existe na cidade quando ela recebe um banco, né? Porque o dinheiro passa a circular ali dentro do próprio município. Antes disso, as pessoas iam para outros municípios procurar serviço bancário, faziam lá os seus saques de aposentadoria e acabavam gastando todo o dinheiro lá na outra cidade. Então, aquele município não evoluía. Então, a gente tem, acho que primeiro esse papel, o próprio funcionamento do banco já é um papel social enorme. É lógico que a crise, ela de alguma forma, e a pergunta que você faz, né, se ela ampliou, eu diria que sim. Ampliou no sentido de nós buscarmos conjuntamente, né, entre nós bancos, soluções para atravessarmos essa crise, para os nossos clientes atravessarem essa crise. Fizemos também trabalho com os nossos, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos colaboradores, continuamos fazendo, né? A gente tem um programa interno chamado Viva Bem, que a gente dá todo tipo de apoio, tem várias lives para todos os colaboradores, praticamente diárias, aí falando sobre saúde, sobre, enfim, com filósofos, né, com sociólogos, passando mensagens para as pessoas entenderem um pouco esse processo todo que está acontecendo. Temos lives, inclusive, no Teatro Bradesco, que são abertas ao público de forma geral, também trazendo profissionais aí que têm mensagens, né, para passar para a população de forma geral. Acho que a gente tem um papel que vem sendo muito reforçado cada vez mais, não só o Bradesco, os outros bancos também têm várias ações nesse sentido, da educação financeira, ela se torna algo extremamente importante nesse momento de crise, né, para as pessoas saberem administrar bem a sua situação financeira. E acho assim, e além disso tem as ações voluntárias, né, que o banco fez. A Patrícia já discorreu aí sobre a ação que nós fizemos logo no início da pandemia, né, o Itaú, Santander e Bradesco se unindo aí para fazer uma série de doações para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde nos estados também. E, além dessas, a gente também fez outras aí isoladamente, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o Hospital de Campanha, no Rio de Janeiro, que a gente, através lá da nossa seguradora, né, participou desse processo. Tenda hospitalar lá em Salvador, também a gente fez doação para isso. A gente fez também uma reforma e aquisição de equipamentos, em leitos de UTI, né, em hospital da Santa Casa, monitores para UTI, que a gente doou mais de 500 monitores, 42 mil testes de Covid, que a gente fez para diversas secretarias de saúde, né? A Cláudia citou bem aí o caso dos respiradores, né, que a gente fez foi algo muito interessante, porque a gente entrou exatamente para viabilizar financeiramente essas empresas, algumas delas em situação muito difícil, né, antes da pandemia, e a gente deu condições delas produzirem esses respiradores. Eu vi outro dia fotos, é um negócio que emociona até a gente, né, ver ali a produção, a empresa se recuperando, né, a empresa, inclusive, saindo de RJ por conta de toda essa operação, graças ao apoio que a gente deu, e, acima de tudo, salvando vidas, né? E também aí doações aí de mais de 150 mil cestas básicas. Eu acho que isso também é importante nesse momento, né? Tanta gente passando em necessidade, dada essa terrível situação econômica que a gente está, né? Então, eu acho que a resposta é sim. Realmente, o nosso papel social, acho que ele se expandiu bastante durante essa crise e acho que, de alguma forma, trouxe aí como algo para ficar uma visão solidária entre nós, bancos, todos, em relação à nossa sociedade. Acho que é isso. Obrigada, André. Eu acho que vocês todos falaram coisas importantíssimas, que deixam muito claro, nesse momento tão difícil que nós passamos, né, da solidariedade que as instituições bancárias tiveram nesse momento. A gente, pessoalmente, entre amigos, sempre comenta, né? E mais tarde, no futuro, você vai contar para os seus netos onde é que você estava naquela guerra da pandemia, o que você fez, né? O que você fez pela sociedade. Vocês escreveram aqui, né, em poucas palavras, nesses 50 minutos que nós tivemos juntos, muita coisa.
E às vezes acho que talvez falta mostrar a imagem, né, dessa pequena empresa que vocês recuperaram. Você falou RJ Recuperação Judicial, né, que estava ali com o negócio minguando e não só recuperou seu negócio, como também começou a produzir respiradores, que era uma coisa necessária naquele momento. E, aliás, o Itaú especialmente, com Todos pela Saúde, mas os bancos foram muito rápidos, né, nessa ação, porque foi bem no momento do início da pandemia, né, e os hospitais de campanha foram montados depois e precisaram de tudo isso. Então, quero parabenizá-los, porque sei que vocês estiveram à frente desse processo, agradecer pelo seu tempo e dizer que nós tivemos acesso aqui, só no primeiro dia, as nossas lives, 33 mil pessoas acessaram o SEAB Live 2020. Então, nós tivemos um alcance incrível e certamente teremos aí a computação dos últimos números, dos 3 dias, dessa mesa que finaliza o SEAB. E muito obrigada a todos. Obrigado, Emona. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Há 20 anos presente no mercado, com foco sempre no futuro, atendendo em especial o segmento financeiro com entregas de valor e alta performance, atuando através dos nossos polos de inovação globais, trazendo tecnologia disruptiva, inclusive para a identificação do Covid-19. Somos a 4Cs. Somos uma empresa Lean Digital. O ano de 2020 tem sido desafiador para a economia e também para a sociedade. Mas é tradição do setor financeiro enxergar oportunidades e oferecer serviços inovadores e mais inclusivos. E o SEAB 2020 discutirá como o setor exerce um papel de protagonista na retomada do crescimento da economia. A AWS apoia o setor financeiro com serviços de computação em nuvem e o SEAB 2020. Nossos talentos estão conectados para criar soluções inovadoras e inteligentes, que contribuem com o trabalho de pessoas e instituições que confiam na experiência da Tecnobank. Porque, antes de sermos tecnológicos, somos humanos.
Prazer, eu sou a CIP. Talvez você não me conheça, mas estou presente na vida dos brasileiros há quase 2 décadas. Sou uma associação civil sem fins lucrativos que integra o sistema de pagamentos brasileiro. Nasci para promover soluções que ajudem a evolução do mercado financeiro com isonomia e neutralidade. Segurança, inovação e tecnologia estão no DNA dos mais de 14 serviços que presto. Sou feita de pessoas, tecnologia e inovação. Sou a CIP. Here's the thing about managing multiple clouds for your business. When you've got public clouds and private clouds and hybrid clouds, things can get a bit cloudy for you. But now, there's the Dell Technologies Cloud. Powered by VMware, a single hub for a consistent operating experience across all your clouds. That should clear things up. Emita e processe cartões físicos ou digitais. Do jeito que seu negócio precisa, sem complicações, sem burocracia. Com tecnologia PaySmart, conectar-se ao ecossistema global de pagamentos é fácil. PaySmart, simples, rápido e seguro. Os pagamentos e o sistema bancário dependem de uma combinação de internet e operadoras de rede tradicionais. Mas esses recursos chegaram em seus limites e não são suficientes para um mundo baseado em cloud. As trocas em cloud são a nova rede. Tenha uma rede privada baseada em cloud e supere as preocupações com segurança e performance associadas à internet. Interconexão privada, cloud híbrida e controle distribuído protegem seus dados. Você já conhece a Febraban, a maior entidade representativa dos bancos, mas você já ouviu falar do INFE? O INFE é o Instituto Educacional da Febraban, que oferece cursos, soluções personalizadas, summits e certificações de assuntos financeiros no mercado empresarial. Nosso objetivo é compartilhar toda essa experiência de décadas e garantir uma educação eficiente que possa aprimorar o desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, contamos com um time de profissionais reconhecidos pelo mercado. Somos uma rede com mais de 115 bancos associados, além de professores, consultores e especialistas conectados. Nossos conteúdos podem ser entregues em diferentes formatos para alavancar as competências no cenário empresarial. Além disso, nosso portfólio abrange os principais e mais discutidos temas da educação executiva, com certificações reconhecidas que fazem a diferença no mercado. Já são mais de 200 mil profissionais impactados pelo nosso ensino e queremos deixar essa corrente ainda maior, porque uma educação de qualidade é a chave para transformar o mundo. Saiba mais sobre o INFE através do site e das redes sociais. Entre em contato com a nossa equipe. Olá, boa tarde. Voltamos agora com a segunda parte do nosso último painel do terceiro dia do SEAB Live. Estamos
finalizando 7 lives consecutivas, 3 dias, agora com um grande convidado, nosso keynote speaker, será Silvio Meira, presidente e fundador do Conselho de Administração do Porto Digital, ele que é cientista, futurista, nosso convidado para fazer a última palestra de futuro, Covid-19, o apocalipse digital, vida em rede, trabalho e emprego digital, modelos de negócio, haverá átomos sem bits, as estratégias para competir na economia digital. O Silvio é um recifense de sotaque arretado, que eu já vi em vários congressos e que nos deu o prazer de estar aqui com a gente no SEAB Live. Silvio, palavra com você agora. Vamos ver o que o futuro nos espera. Boa tarde, Mona. Boa tarde, manhã e noite para todo mundo que está vendo agora e vai ver depois. E está vendo agora em fusos horários, onde é manhã e noite. E eu vou compartilhar uma tela com vocês, que vai ter os slides da minha conversa daqui e vai ajudar a gente a descobrir que mundo é esse onde a gente está passando a viver, especialmente do ponto de vista do sistema financeiro, das instituições financeiras. Assim que tiver uma tela compartilhada aí, alguém me avisa pelo retorno do áudio aqui para eu continuar. Tem? Sigo? Eu estou vendo aqui você perfeitamente com o seu arroba aqui de Twitter, que é @SRLM. Sim. E o seu e-mail, silvio@meira.com. Isso, beleza. A tela está... Acho que o internauta está vendo também, Silvio. Mas está faltando um pedaço, não está não? Então, a gente vai ter que andar com ela faltando um pedaço mesmo. Eu estou vendo ela aqui online, eu estou vendo em outra tela e... Tadã. Posso continuar, galera? Continue. Ok, vamos embora. Para quem está vendo só uma parte da minha tela, eu depois vou compartilhar no meu Twitter, eu vou compartilhar essa tela inteira. A gente vai viver uma parte sem ela aqui agora, porque as letras à esquerda da tela estão sendo comidas na projeção fora daqui, na transmissão entre o Zoom e a plataforma. Esse é meu cartão de visita, de qualquer maneira. Eu sou silvio@meira.com, meu Twitter está aqui no meio. Eu sou cientista-chefe na TDS Company, agora a tela está ok, eu estou vendo. E sou professor extraordinário na Cesar School. Nós estamos vivendo num mundo em rede, conectado, um mundo compartilhado, um mundo que vem sendo conectado, apesar da gente não perceber, há séculos, há exatamente 5 ou 6, ou talvez, se você olhar só para a Europa conectada dos romanos, há 20. Nesse mundo, há décadas em que nada acontece. E há semanas em que décadas inteiras acontecem. E foi isso que aconteceu com a gente agora. Em semanas, décadas aconteceram. E criaram, talvez tenham criado, um conjunto de coisas que a gente poderia chamar dos novos normais. Não é um novo normal, não é um conjunto pequeno de novos normais, nem são novos normais para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Nós vamos ter fragmentos de normais acontecendo daqui para frente, eu diria, com uma certa frequência e, às vezes, se chocando uns com os outros. Nas últimas décadas dessa conectividade global, a gente viveu um universo de uma linha do tempo do futuro digital, onde, na década de 70, a gente começou a conectar as organizações de todos os tipos, inclusive os bancos começaram a ter suas próprias redes de comunicação, usando seus próprios protocolos, suas próprias linhas de comunicação, satélites, sistemas e assim por diante. Sistemas internacionais de reserva de passagem, como Sabre, por exemplo, e Amadeus, começaram nessa década e começou-se a permitir trocas, as primeiras trocas de documentos eletrônicos. Na década de 90, no começo da década de 90 e formalmente no meio da década de 90, 1995, começou a internet comercial. A gente começou a ter padrões para negócios online, porque a gente começou a ter protocolos únicos de troca de informação usando navegadores. O primeiro comércio eletrônico é de 1994. Na década de 2000 e para dentro da década de 2010, o efeito da gente colocar a computação como abstração em rede, que a gente passou a chamar de nuvem computacional, começou a habilitar soluções de serviços compartilhados que criam ecossistemas digitais
E isso causou um grande movimento na década de 2010, e ele continua agora, de integração das organizações a grandes ecossistemas digitais habilitados por plataformas, que é para onde a gente está indo. Plataformas de, para e com negócios digitais, habilitando ecossistemas de plataformas. Esse é o objetivo do processo de transformação digital dos mercados e dos negócios. Se a gente olhar o que estava acontecendo em 95 para cá, isso era futuro para muita gente, apesar de ser presente e passado para muitos outros. E, de repente, por causa de Covid-19, aconteceu um apocalipse digital que fez um download desses 25 anos de futuros digitais que estavam no passado de muita gente em algumas semanas, e aí as empresas tiveram que aprender em velocidade de rede de uma hora para outra. O que significa aprender em velocidade de rede de uma hora para outra? Todo mundo teve que fazer 5 coisas que eu codifiquei com 5 E's para ficar fácil da gente lembrar. Primeiro, entender os novos contextos. Não é um novo contexto, são muitos novos contextos simultaneamente. Depois é educar-se e educar aos seus usuários, aos seus fornecedores, aos seus times, num processo de aprender coisas novas, de desaprender coisas que a gente sabia e de reaprender coisas que a gente já soube, com todos envolvidos em tudo ao mesmo tempo, que a gente deixou de ter tempo para fazer grandes testes de performance, de segurança, de evolução, do que fosse. A terceira é executar tudo, por e para todos, em velocidade de crise, à medida que a gente entende e aprende. A quarta é escalar enquanto a gente entende, aprende e executa para a rede, e fazer isso em modo aberto, porque a gente deixou de ter somente a plataforma física e, em algumas condições, nem a plataforma física a gente tinha. E, por fim, ao mesmo tempo que a gente entende, educa, executa e escala, a gente evoluir tudo continuamente, simultaneamente, porque digital é um fluxo. Na hora que qualquer um programa qualquer parte da rede, o contexto muda para todo mundo ao mesmo tempo, especialmente se esse qualquer um for grande no sentido do digital. E tudo isso teve que ser feito em velocidade de crise, que significa dizer tudo ao mesmo tempo agora. Se a gente olhar de perto assim, que tecnologias vão aparecer ou desaparecer, ou aparecer e desaparecer de repente? Primeiro, talvez saia papel em muitos lugares e entre a sua touchscreen, a sua tela de toque. Eu toco na minha tela para capturar uma imagem que vai me dar um cardápio na minha tela e eu vou pedir de lá. Talvez eu não peça para a garçonete ou para a pessoa que está me servindo em algum lugar. Talvez em todos os lugares saiam touchscreens. Talvez todo o investimento que a gente fez em telas sensíveis ao toque, ao movimento, multitoque, talvez elas saiam e sejam substituídas pela nossa tela. Talvez a gente passe a ser ainda mais central do que a gente é. Saem as filas e entram online digital? Será que a gente ainda vai voltar para filas depois de toda essa mobilização para transformar o mundo digital? Porque para resolver filas, para resolver interações, para resolver relacionamentos, que é parte da nossa conversa hoje, é preciso muito mais do que tecnologia e investimento. Isso aqui era uma fila na cidade do Recife há exatamente 1 mês e meio. A gente tinha uma estratégia para resolver isso, ela foi publicada em 2018, se chama Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ou digital, e lá nessa estratégia está dito, logo na abertura, que o Brasil tem pontos fortes, como o elevado grau de sofisticação dos serviços de pagamentos eletrônicos. Se isso fosse verdade, isso tinha acontecido, esse não é um problema da Caixa, esse é um problema político, esse é um problema de estratégia, esse é um problema do Brasil. A gente fez a Caixa tratar um problema que ninguém estava preparado para tratar, é bom que se diga, porque se a gente tivesse tratado esse problema com os fundos de universalização de acesso às telecomunicações, com investimentos estratégicos e estruturantes, com fundos que hoje acumulam saldos da ordem de 115 bilhões de reais, a gente tinha digitalizado o Brasil e há muito tempo. Ninguém precisaria ter ido para fila nenhuma. Mas isso não aconteceu. Mas falando em relacionamento, e já que nós estamos no CIAB, que é o maior evento de tecnologia para o sistema financeiro na América Latina, a gente devia falar de tecnologia para relacionamento e devia falar de fintech. Será que fintech resolveria esse problema de relacionamento que a gente tem com clientes, com usuários? Primeiro, vamos com a definição do que é fintech.
Fintech é o uso de tecnologias de informação, comunicação e controle para criar e entregar novos serviços financeiros. Não só novos, talvez, aprimorados também. Novos e aprimorados serviços financeiros. Talvez a gente devesse olhar para a história e ver qual era a promessa original de tecnologias financeiras lá atrás. Uma das promessas fundamentais era superar os atritos de contratação e reduzir o custo de serviços correspondentes à contratação para melhorar o bem-estar do consumidor, aumentar a qualidade e a performance da experiência do usuário, resolvendo os problemas de interação e relacionamento. Muito bem. Sabe qual é a verdade por trás de tudo isso? Tem um estudo feito nos Estados Unidos que mostra que lá, nos últimos 130 anos, o custo de intermediação dos serviços financeiros esteve consistentemente ao redor de 2%, seja lá que tecnologia você bote. Era 2% quando era telégrafo e é 2% quando você tem quase open banking, como a gente tem agora. Mas vamos falar de fintech no tempo, para ver o que foi que aconteceu. Qual é a primeira onda de fintech? A primeira onda de fintech foi uma forma de codificar a informação para ela poder ser transmitida de forma globalmente inteligível, usando eletricidade, usando ondas eletromagnéticas, que foi o código Morse, codificava pulsos elétricos ou transformava pulsos elétricos num código inteligível, e o primeiro cabo transatlântico, primeiro cabo submarino transatlântico entre a Irlanda, na realidade, né, então parte do Reino Unido, e a Colômbia Britânica, na América do Norte, em 1859. E isso operou um milagre. Você levava cerca de 10 a 15 dias para mandar uma transação financeira entre a Inglaterra e Nova York. Já na época, 2 centros financeiros, importantíssimo, Londres, o mais importante do mundo na época. E isso passou para 10 horas. Não era instantaneamente, porque você tinha múltiplas estações de retransmissão no processo. Dependendo da hora que você começasse a transação, ela levaria cerca de 10 horas para chegar lá. O que foi que isso causou? Transmissão rápida de informação financeira sobre transações e pagamentos, mudando a forma da gente mandar uma ordem. Passou a se chamar um cable. Vamos mandar um cabo com a ordem de pagamento. Isso criou coisas fantásticas como isso. Exatamente 100 anos depois, alguém passou um telegrama usando o código Morse. No dia 29 de janeiro, o tenente Maloney mandou para a senhorita Margaret Hill a seguinte mensagem: você casaria comigo? E aqui está embaixo, responda imediatamente. Espere por uma carta explicando por quê. Isso é uma mega comemoração de 100 anos do código Morse, né? E foi enviado com as tecnologias que hoje a gente não reconheceria. Tecnologia de informação para acelerar produtos e serviços. Era isso que era a primeira onda de fintech. Hoje, se a gente olhar para o fundo do mar, tem cerca de 1 milhão de quilômetros de cabos de fibra ótica no fundo dos oceanos e mares da Terra hoje, para nos conectar através da internet. A segunda geração de fintech começou mais ou menos ali em 1967, 68, na época áurea dos Beatles, com o primeiro caixa eletrônico em Londres e o primeiro sistema em rede de transações interbancárias, o BACS, também na Inglaterra, em 1968. E esse sistema servia para instalar, na realidade, essa foi a onda de instalação de tecnologia de informação em instituições financeiras tradicionais para melhorar produtos e serviços. Foi o primeiro virtual que a gente viu sair para fora da agência. O caixa eletrônico é a virtualização, literalmente, do caixa físico, do caixa humano, que fazia um certo conjunto de transações. Aquele você só podia, na realidade, tirar dinheiro com um certo documento em papel, que era até pouco radioativo, uma coisa esquisitíssima para a época, mas que funcionava. Se a gente for um pouco mais em frente, qual foi a terceira onda de fintech? Essa onda é mais recente, foi causada pela crise de 2008, a grande crise do setor financeiro de 2008 por causa do subprime. Ela foi habilitada por uma evolução que estava levando tecnologias de informação e comunicação para a mão das pessoas. Começou com o Simon, que é o primeiro smartphone, em 1994, projetado pela IBM, com a tela touch. Chegou a passar pelos primeiros celulares que pareciam um smartphone e desembarcou mesmo no smartphone que a gente conhece hoje, no formato histórico anunciado pela Apple em 2007. Ou seja, um ano antes daquela crise.
Ao mesmo tempo, a gente vinha instalando uma infraestrutura global de terceira geração de comunicações móveis, a partir de 2001. 4G começa bem depois da crise, em 2012. Era a era de 3G que habilitava comunicações digitais, mas não só. Em 2002, a Amazon tinha lançado a nuvem computacional, a virtualização dos sistemas de computação de todos os tipos na rede, transformando-os em funções às quais a gente tem acesso simplesmente a partir de um laptop ou qualquer coisa na rede. Isso foi relançado comercialmente ali em 2006, de novo antes da crise. Então, 2007, smartphones, 2001, 3G, crise em 2008, nuvem em 2006, código em todo canto, smartphones nas mãos das pessoas, resultado, tecnologia de informação e inovação institucional que redesenhou produtos e serviços, redefiniu riscos, benefícios e a competição no sistema financeiro global. Com que tipo de impacto? De repente, bancos como o Monte de Paschi de Siena, que é o banco mais antigo em funcionamento contínuo no mundo, de 1472, esses caras têm muita coisa para contar, é um banco de quase 550 anos. Nesse processo, eles passaram a ter a competição de coisas que a gente começou a chamar de neobancos, que são diferentes dos bancos digitais. Os bancos tradicionais são agências físicas de grandes instituições financeiras com serviços online e aplicativos móveis. Os bancos digitais podem prescindir das agências físicas, mas são grandes instituições financeiras e seus serviços online e aplicativos móveis. Os neobancos não têm agências físicas, são 100% digitais e quase 100% móveis. Lembrem-se, aproveitando aquela onda que começou com os smartphones ali em 2007, mas que veio pegar mesmo de 2012 para frente com 4G, e são startups baseados em venture capital, não tem legado para atender, não tem software antigo para cuidar. Ao invés de serviços online e aplicativos móveis, 100% digitais. Ao invés de grandes instituições financeiras, startups, venture capital. Sem agências físicas, que não faz sentido para um banco que é neo, que é simplesmente uma abstração do que era um banco. Ainda mais, exatamente por causa da nuvem e da disponibilidade de plataformas para você criar, aspas, instituições financeiras virtuais, você pode criar um banco em questão de meses. Hoje há alguma coisa como 5 mil neobancos, contra 2 mil em 2016, e um dos top da lista dos neobancos globais é brasileiro, como todos nós sabemos. Está até nesse evento aqui conversando conosco o tempo todo. Mas isso não foi só para bancos, isso mexeu em todo o sistema financeiro. Os mercados de capitais, de seguro, de pagamento, de finanças pessoais, de administração de riqueza, de transferências, de financiamento, de absolutamente tudo, foi mexido por essa terceira revolução de fintech. E a gente está vivendo uma quarta revolução de fintech, que é essa que está acontecendo agora, que é a revolução de Open Bank, com os sistemas regulatórios globais se modificando para fazer com que, ao invés de a gente fazer as transações clássicas e complexas que a gente fazia nos bancos, a gente simplifique isso de uma forma radical. Ou seja, o cliente, ao invés de falar necessariamente com o banco, fala com um agente, com um intermediário, que pode ser quem for, não precisa ser um banco, que fala com as interfaces digitais do banco. Se ele tiver mais de 2, 3, 5, 7 bancos, ele pode falar só com o mesmo agente intermediário, o que cria a virtualização radical, ou a possibilidade de virtualização radical dos bancos, porque usando essas mesmas interfaces digitais para múltiplos bancos, qualquer um, na realidade, pode escrever um quase banco virtual que fala com quase qualquer outro banco, que passa a ser a plataforma de processamento de informação financeira para o seu usuário final, que, por acaso, se ele não tomar cuidado, deixa de ser dele, passa a ser desse agente intermediário aqui, que, aliás, não quer só sistematizar o acesso aos bancos, quer integrar informações financeiras e, eventualmente, conteúdo e qualquer outro tipo de transação na mesma plataforma, na mesma possibilidade de conjuntos de interações para o usuário final. Lá no mercado, como é que Open Banking acontece?
de forma mais ou menos regulada, dependendo do país. Dependendo do país, se for o Brasil, de forma muito regulada. Mas o que é a quarta onda de inovação financeira de Open Banking, se a gente for definir? É macro-inovação regulatória, o regulador está lá em cima para dizer como é que vai acontecer, e institucional, as instituições têm que inovar na forma delas fazerem as coisas, habilitando a redefinição dos mercados com tecnologias de informação, criando novos ecossistemas sobre plataformas digitais. Vamos ver um incidente que aconteceu no Brasil bem recentemente, aliás, paradigmaticamente, na semana do CIAB. Alguém resolveu que ia lançar uma coisa que parece com pagamentos digitais completamente virtuais em rede, com uma rede de parceiros. O juiz entrou em campo e não gostou muito da história e disse que não podia. E, em parte, disse que não podia porque ele próprio está fazendo uma plataforma de Open Banking abstrata, mas centralizada, para todo mundo se conectar nela. 34 instituições que têm participação obrigatória, porque tem mais de 500 mil clientes, e 946 outras que já estão aderindo a esse sistema nacional de transferências financeiras digitais que o Banco Central está botando no ar, que é o Pix. Aqui vale a pena a gente notar que o Banco Central é um operador, definidor, construtor da política, executor da estratégia e é o regulador também. Então, tem uma coisa para a gente aprender. Quando um sistema é muito regulado, inovação depende muito da regulação. O que significa que a abertura desse cofre de inovação digital no sistema financeiro para a gente construir open qualquer coisa vai ser mais fácil em alguns lugares, porque há mais flexibilidade nas portas nos lugares do que noutros. O que a gente espera é que no Brasil se torne muito mais flexível. Qual é o estado de coisas desse processo todo no mundo inteiro de transformação digital para Open Banking, para sistemas completamente abertos, para interagir com o usuário como se ele fosse o dono do banco, porque o dinheiro dele está lá? Qual das afirmações abaixo melhor descreve o estado atual de transformação digital na sua organização? Pesquisa global, feita em 2019, que acabou de ser publicada no mês de março desse ano. Para 17% está implantado em escala no banco. Para 41% está parcialmente implantado, o que significa que tem caco de coisa aqui e ali. Para 27% está implantada de forma limitada. Para 15% ainda não começou ou está na fase de design do que vai ser feito ainda. E do ponto de vista da experiência do usuário, a gente está cuidando disso como? Tem uma pesquisa da Elfman Backbase de 2015, publicada em 2019 pela Accenture, que dizia que os usuários queriam isso aqui, ó, uma experiência digital superior, interação humana e uma boa rede de agências. Isso aqui é a parte de interação. Eu quero interação numa boa rede de agências do ponto de vista da distribuição física e uma experiência digital superior. Vale lembrar, isso foi há 5 anos. Olhando para o que estava acontecendo de lá para cá, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos o ano passado, que olhava para 4 grandes bancos americanos, e em função até daquele tipo de estudo que mostrava as exigências das pessoas, estudou o discurso interno e para fora daqueles bancos sobre como era que estava sendo o seu processo de transformação digital, no que era que eles estavam prestando atenção, no que era que eles estavam investindo, o que era que eles estavam achando que era fundamental. Vejam, está desidentificado, obviamente, né, que no banco 1 e 2, nos bancos 1 e 2, tudo é tecnologias, tá certo? O banco 1 ainda fala de cliente aqui, ó, clients. O banco 2 nem fala disso. É muito pequenininho, está bem ali, ó, clients. É difícil da gente achar. Os bancos 3 e 4, eles falam de customers, do cliente e usuário do banco. Mas o banco 3 ainda bota tecnologia maior do que customers. Só o banco 4, especialmente se você juntar customer no singular e customers no plural, e for ver do que é que eles estão falando de relacionamentos, de social, de serviços para customers, para customer. Eles estão centrados no usuário. O usuário é o principal agente no banco. E isso
tem a ver com Customer Experience, né? Se a gente for olhar o que as pessoas estão dizendo, e essa é uma pesquisa da Lightico, que foi feita agora em março desse ano, sobre o que é que elas querem dos bancos agora, 82% está preocupado com a ida aos bancos e lojas. 49% dos clientes dos bancos está menos disposto a tomar um empréstimo, mesmo que precise, se precisar se deslocar até uma agência para fazê-lo. E o que as pessoas querem? 84% contra 31% lá atrás espera que os bancos encontrem formas de maximizar a interação digital para garantir a sua segurança. E 58%, quase 3 em cada 5, acha que as jornadas digitais quebram e ainda requerem esforço físico offline para completar interações bancárias. 3 em cada 5 pessoas têm dificuldades de interagir com o seu banco de forma digital, de forma remota, de forma abstrata, que se tornou fundamental agora. Qual que é o estado da arte de mudar isso? Tem uma pesquisa da Forrester que acabou de ser publicada agora, que diz que sim, os bancos estão trabalhando para melhorar a experiência do cliente. Trabalhar não significa que eles estão indo na direção certa, que tem a estratégia certa, que estão atingindo seus objetivos e metas. Mas está no topo das preocupações, estava em 2017, que é essa primeira torre, está em 2019, que é essa segunda torre, junto com aumentar receitas e reduzir custos. Está empatado aqui na realidade essas 3 coisas, né? Se vocês olharem, principalmente em 2019, melhorar a experiência do cliente, aumentar a receita e reduzir custo, está tudo junto aqui. E tem um estranhíssimo, em 5º lugar aqui, em melhorar TI, escrito desse jeito, IT em inglês, para promover agilidade e inovação. Continua basicamente no mesmo lugar, os 5 primeiros lugares não mudaram nessa pesquisa. Ora, a agilidade e inovação no sistema financeiro, num banco ou em qualquer empresa, é algo sistêmico. Depende de information technology, depende de digital, depende de social, depende até de físico, mas não pode ser melhorar a TI para promover agilidade e inovação. Isso nos deixa muito longe do que a gente devia fazer. E ainda nessa pesquisa da Forrester 2020, quais são as áreas onde estão os maiores desafios para a execução da transformação digital na organização? Em primeiro lugar, apareceu estratégia de tecnologia. Em segundo lugar, apareceu segurança. Em terceiro lugar, apareceu o legado de tecnologia de novo. Tecnologia, tecnologia e tecnologia. Algo me diz que exatamente porque lá atrás a gente focou em TI para mudar o mundo, a gente está pensando que é a tecnologia que vai mudar o mundo, mas não é. O que muda o mundo é estratégia de mudança. O que muda o mundo é um processo de transformação que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Não é um processo que a gente pode determinar onde é que ele começou, onde é que ele está e aonde é que a gente vai chegar, porque ele é um contínuo. Vem sendo feito, como eu mostrei aqui, do ponto de vista de fintech, há século e meio, pelo menos, e vai continuar sendo feito daqui para frente, especialmente no digital. Porque se tem alguma coisa que é verdade sobre transformação digital, é que transformação é escrito bem grande assim, e digital é bem pequenininho aqui no meio. Digital habilita. Sem digital não existe, mas não é tecnologia. É principalmente um processo de transição do físico ou analógico para uma articulação entre o físico, que é habilitado, aumentado e estendido pelo digital, e os dois são orquestrados no espaço social em tempo quase real. É como se a gente dissesse que tem um eixo das coisas físicas que continuam existindo, porque nós, inclusive, somos físicos. Existe um eixo digital que muda o físico e cria um espaço novo onde eles se articulam, que é o social habilitado também pelo digital. Na realidade, no social se encontram não só o físico, mas o digital, e se cria uma outra norma social abstrata nas redes sociais propriamente ditas. Phygital, dessa forma, é uma grande parte dos novos normais. E essa é uma transformação cultural, é uma mudança na forma da gente ver o mundo, da gente interagir com ele, da gente tomar decisões, da gente fazer coisas, da gente olhar para o mundo na forma de uma nova customer experience,
criada com e para o cliente e que evolui com ele em rede, onde nós, provedores de serviços, seja de serviços financeiros ou quaisquer outros, passamos a ser, se tivermos uma estratégia e ele ou ela, a estratégia, aliás, for boa, nós passamos a ser uma plataforma que habilita um ou mais ecossistemas, talvez junto com outras plataformas, como vocês estão vendo aqui. Tem ecossistemas aqui que são habilitados por 2 ou 3 plataformas, e esse universo de ecossistemas digitais, habilitados por plataformas físicas, digitais e sociais, é para onde eu acho que todos nós estamos indo, e é aí que a gente vai competir. Obrigado, e vamos para as perguntas. Obrigada, Silvio Meira, parabéns pela palestra. Eu sempre fico babando no design das suas apresentações aqui. Bom, acho que você foi muito claro e didático, né? Uma aula, assim, você deu aqui para a gente, muita coisa para absorver e para discutir também. Mas vamos começar por uma que eu acho assim fundamental. Você falou da experiência, né, do Customer Experience, o novo normal, esse digital. E se falou muito nessa pandemia do acelerado processo que todos nós mergulhamos, mas especialmente os bancos, que tiveram um papel fundamental nessa crise, né? Foram os segundos hospitais da Covid, da digitalização acelerada, né, que estava planejada para mais tempo e que, de repente, de um dia para o outro, todo mundo se digitalizou. Mas e a experiência pessoal? E o contato humano? E você ir à agência, né, e ver o olho no olho das pessoas, tomar um cafezinho e encontrar? Como é que fica isso? A gente, com esse afastamento, ficou bastante claro que as pessoas têm necessidade de pessoas, gostam de gente, né? Silvio, me ouve? Opa! Será que ele volta? Silvio Meira me reserva sempre muitas surpresas, né? Ele falou, vamos às perguntas, e eu achei que eu podia fazer uma pergunta para ele. De qualquer forma, fica essa questão aqui para a gente, né? Como é que será o futuro, né? As pessoas querem contato humano. Quero agradecer muito a participação do Silvio, que é uma pessoa muito ocupada aí em Recife, e acho que ele realmente deu uma aula. A gente tem que rever essa apresentação dele e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês nesse encerramento do SEAB Live. A gente teve muitos acessos, estamos ainda computando, e eu quero mostrar da onde a gente fez as transmissões nesse tempo todo, que é onde eu estou agora. Vou aqui me levantar e mostrar aqui a nossa produtora, que é a Supernova Cinematográfica. Tudo foi feito nos 3 dias, com 7 lives aqui. Então, pessoal, Natália, Rafa, obrigada. Muita gente trabalhando remotamente de casa. Aqui tem um time menor, de 14 pessoas. A gente teve que... Tá aqui o João Borges, que é o meu chefe, e que eu estou vendo pela 4ª vez nesses 2 meses que nós começamos a trabalhar juntos. Mantendo a né? distância. Aqui, uma distância protocolar de 1,5 metro, parece que a gente está perto, mas a gente não está. Ficamos o tempo todo aqui de máscaras, para poder transmitir o SEAB, que foi um verdadeiro sucesso, né, João? Mais um desafio, né? Pois é, Mona, boa tarde a todos. É uma experiência completamente nova, desafiadora e, ao mesmo tempo, muito didática, porque a circunstância do isolamento da pandemia impôs um formato completamente diferente, que é um congresso dessa dimensão, que já tem 30 anos, com uma tradição, e aí decide-se, na reta final, fazer um congresso home office, ou seja, todo mundo à distância, cada um no seu canto, mas interessante que, com esse processo todo que nós tivemos, afinal de contas, a tradição de um congresso presencial num determinado local, e a sensação é de que, nesse sistema que fizemos, poderia ser distante? Não. Notamos que há uma espécie de proximidade diferente daquela
que tínhamos, mas de qualquer maneira em sentir as pessoas muito próximas. E a pergunta que eu faço, Mona, é a seguinte: falamos aí, o Silvio terminou de falar das transformações muito rápidas que estão acontecendo, que mal dá para a gente perceber a dimensão delas no momento. Fica uma pergunta: e o SIAB do ano que vem? Vai ser presencial? Vai ser no modelo que nós fizemos hoje? Será misto? Ou seja, talvez essa questão que me ocorreu neste momento não tenhamos condições de responder. Qual será o melhor formato? Qual será o formato mais produtivo, mais proveitoso para todo mundo? Mais eficiente, menos oneroso? Enfim, é uma pergunta que fica no ar. Bom, e com essa pergunta, a gente vai encerrando o SIAB desse 2020, um SIAB que foi todo virtual, né, com a presença dos presidentes, CEO dos principais bancos, muito pessoal técnico, um debate de altíssimo nível, com muitas informações sobre as tendências, sobre as indagações que estão inquietando a todos. Enfim, realmente acho que foi realmente um grande evento, não? Muito bom, e com muito conteúdo, como ele disse, que você vai conseguir encontrar a qualquer momento. Vamos continuar postando coisas na Numis, que se escreve Numis, noomis.com.br, a plataforma onde você deve procurar no SIAB 365 dias, com todos os conteúdos, que tem realmente muita informação. Foram 7 meses, e a gente dizer que pela primeira vez, né, esse ano foi tudo gratuito, o acesso normalmente é pago. E respondendo, acho um pouco a pergunta do João, acho que vai ter que ser as duas coisas, né? Porque nós tivemos, só no primeiro dia, 33 mil pessoas acessando as lives. Enquanto no presencial é impossível você levar mais de 1.000 pessoas, né? Pois é, eu acho que realmente, em que pese esses recursos, essas transformações, ninguém vai abrir mão de um convívio, de um contato pessoal e mais próximo, né? E para que esse evento tivesse realizado, além da nossa equipe que trabalhou tanto aqui, os patrocinadores, aquelas pessoas que aceitaram o convite para vir debater, então estamos muito agradecidos e nos preparando para o ano que vem. Agradecemos muito o Conselho do SIAB, a Comissão de Conteúdo, aos patrocinadores e até o ano que vem. Exatamente. Até o ano que vem, e a gente se encontra na Numis também. Até lá. Muito obrigado a todos.